Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa O Espiritismo de Jovem para Jovem. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos esse encontro marcado com todos vocês. Desde já agradecemos a cada um de vocês que sempre estão nos prestigiando. Boa noite a todos vocês, ao Seridó, nosso querido canal Seridó Espírita. Boa noite à nossa querida TV7, que está sempre nos oportunizando divulgar, difundir essa doutrina santa. Hoje nós estamos em um novo estudo, né? O nosso programa está crescendo, nós temos que ganhar espaços, e ganhamos esse belíssimo estudo, que hoje nós estamos na transmissão com vocês, juntos em nossos corações. É com muita alegria que vamos conversar nesta noite sobre o medo e a libertação desse medo. Ou seja, vamos fazer uma reflexão em torno de você, eu, nós, o medo e o espiritismo. Quem de nós já não sentiu ou sente medo? Ou melhor, medos. Temos medo de tudo, na maioria das vezes. Medo do escuro, medo dos mortos, de aranha, de cobra, de lugares, de largato, do que a gente imaginar. Medo de perder, medo de lutar, medo de chorar, medo de quem nós amamos ir embora, nos deixar. Muitos de nós temos medo de ficar pobre, perder a nossa fortuna, bens materiais. Outros têm medo de não ser amado, acredita? E outros têm medo de amar. Medo de dentista, medo de sentir dor, medo de sofrimento, de violência, de ser vítima. Olha quantas coisas. Alguns têm medo do vestibular, das provas escolares, de novas oportunidades de trabalho, ou até medo do emprego. Então, o medo nos envolve em todas as situações de nossas vidas. No que você imaginar, o medo campeia na nossa intimidade e nós precisamos ter digamos assim, uma familiaridade com ele. Nós precisamos conhecer todos os nossos medos. Imagine vocês que, curiosamente, muitos de nós, espíritas, temos medo de espíritos. Já imaginou? Nós espíritas, muitos de nós, temos medo de espíritos. E olha que a doutrina espírita, no nosso cotidiano, em todas as nossas tarefas, nós trabalhamos nos relacionando com os espíritos. Nós conversamos com os espíritos, nós ouvimos os espíritos. Nós solicitamos a intercedência dos espíritos em nossas vidas. E nós temos medo dos espíritos. A doutrina espírita nos esclarece detalhadamente dessa relação normal e natural com eles, e nós ainda permanecemos com medo dos espíritos. Então, qual é o seu medo? O certo é que, de uma forma ou de outra, temos de conviver saudavelmente com nossos medos. Nem evitá-los e muito menos esquecê-los. O importante é trabalhar para nos libertar de todos eles. E qual é o seu? Você deseja se libertar? Vamos trazer aqui 2 jovens, que nesta noite nós vamos conversar com eles e que irão nos ajudar a esclarecer melhor os meios de libertação desse nosso medo. Gostaria de chamar aqui Ricardo, por favor, Ricardo. Vem cá, meu lindo. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Felicidade, cara, estar com você aqui. Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Oi, boa noite, Oliveira, Ricardo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Mariana.
Felicidade, minha linda. Muito obrigado mais uma vez nos proporcionar a sua companhia, tá? Ao prazer, a alegria de sua companhia, assim como você, Ricardo. E nesta noite nós temos um assunto delicado. Nesta noite nós temos um assunto muito delicado. E eu gostaria de iniciar já vendo com vocês assim. Não é necessário vocês falarem os medos de vocês, né? Inclusive de estar aqui agora. Mas o que vocês entendem por medo, né? Vamos tentar esclarecer para nós mesmos, se nós temos esse entendimento do que o medo para mim, como eu entendo o medo. Você poderia me dar uma dica, Ricardo? Bom, Oliveira, acredito que o medo seja uma reação adquirida a partir de um estímulo físico ou mental, o qual nos traz uma sensação de alerta, receio de algo, e se caso não for tratado com naturalidade, ou até mesmo enfrentado, até porque um dos objetivos da vida é enfrentar os nossos medos, poderá se tornar uma doença, uma fobia, com o elemento que trabalharemos hoje. Bem, Mariana, que tu entende por medo, mulher? Eu vou trazer um aspecto mais pessoal, não tão chique como o Ricardo falou. Eu gosto muito de trazer o meu entendimento pessoal, né? E para mim, gente, o medo é uma coisa assim que eu não tô conseguindo lidar sozinha, sabe? Uma coisa que eu tô assim, agoniada, né? Nervosa, não tô conseguindo lidar sozinha. E algumas vezes eu até, assim, eu vejo que é uma coisa que eu preciso trabalhar, mas eu vejo que encarar aquilo também não eu não tenho coragem, me sinto receosa. Então, às vezes, eu prefiro ficar com esse sentimento. Não é legal até falar isso, não estou aqui contando meu segredo para vocês. Que, às vezes, eu, assim, por ter medo de enfrentar, eu acabo colocando aquilo para dentro, sabe? E eu fico sem querer falar naquilo, sem pensar naquilo, e aí vai ficando aquele sentimento tudo estranho, tudo esquisito, deixando a gente tudo agoniada. Bem interessante, Mariana. E muitas vezes nós nos sentimos diminuídos diante de determinada situação, não é? Aquilo acaba nos assustando e nos massacra, porque às vezes é algo que desejamos, é algo que tanto queremos, né? Vencer aquele obstáculo, transpor aquela barreira e nos sentimos impotentes. A realidade é essa, impotente diante da situação e que a gente não entende por quê. Hoje é difícil, a própria ciência não tem uma resposta. Você ter medo de algo, né? Nos remete a um trauma, a alguma situação difícil de viver. Então, quando a gente vai trazer para nosso entendimento aquilo que muitas vezes nos atrapalha e muito nas nossas relações, no nosso dia a dia, até no entendimento de nós mesmos, essas questões, porque gera para a gente um conflito, gera uma situação que, às vezes, a gente acha até que, como você falou, difícil vencer, mas não é fácil, né? E nós vamos ver nessa noite como vamos conseguir nos libertar de todos os nossos medos, trazendo a proposta de Jesus e a proposta da doutrina espírita, para que tenhamos um olhar para o ser transcendente, e não para esse corpo que muitas vezes nos limita em determinadas situações. E é interessante que a gente comece a imaginar assim, quais são os efeitos que esse sentimento, o medo, causa em nosso amadurecimento psicológico, por exemplo. Ou até que ponto isso está nos atrapalhando, até que ponto nós somos atrapalhados por eles. Então, Ricardo, é bom que a gente reflita nesse sentido, né, meu filho? O que é que você acha? Poderia nos ajudar? Exatamente, Oliveira. Como o senhor bem retratou no início, na introdução do programa, todos nós já tivemos algum medo em algum momento da vida. Todos nós temos um medo que já adquirimos, dos mais simples, como o medo de altura, medo de barata, onde muitos têm na atualidade, como até alguns mais complexos, se tornando fobias, como já citei.
os quais existem variadas delas no meio psicológico. Quando falo que seria um medo mais simples, não estou desprezando a situação para aqueles que vivem isso, pois só quem vivencia, só quem está na pele, sabe o quanto é difícil superar essa virtude para o nosso amadurecimento psicológico, digamos assim. Falo considerando o fator biológico, pois existem medos que nos protegem, medos saudáveis que estão dentro do padrão do que é saudável para nós, que nos protegem, medo considerado bom, um medo simples, visto que a ausência desse medo nos deixa expostos à condição de risco. Agora, agora voltando para um pouco mais para o tema, dando continuidade, será mesmo que sabemos qual é o verdadeiro nosso medo? Será que o medo na multiplicidade das ocasiões, das vidas, pode ser o nosso maior inimigo? Essas reflexões que iremos trabalhar hoje. E podemos, com a reflexão delas, chegar à conclusão de que o medo boicota suas melhores intenções, te atrapalha na caminhada da vida, como você e Mariana já bem trataram no início do programa, e que torna sua experiência mais difícil, faz com que você minta para si mesmo, e muitas vezes acovardamos de certas situações por conta dessa reação. E Charlie Chaplin já falava sobre isso na frase que ele cita: não devemos ter medo dos confrontos, até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Essa frase é muito marcante, ou seja, como já discutido por nós em programas anteriores, perdemos certas oportunidades na vida, certas oportunidades para o melhoramento pessoal, justamente por conta dessas indecisões do nosso íntimo, do nosso próprio íntimo, e sem a estabilidade desse íntimo não podemos chegar a lugar nenhum. E é isso que a doutrina vem trabalhando conosco. Maravilhoso, Ricardo. É interessante, meu filho. Eu não podia deixar de passar, porque me veio aqui agora, a história de uma amiga nossa, né? Para a gente ver, quando você falou que uma coisinha tão simples torna-se uma coisa monstruosa para uma pessoa, né? Mas quem está de fora acha como pode uma coisinha dessa, né? Nós temos uma amiga que é muito querida do nosso coração, eu sei que ela vai gostar, ela não vai ficar brava comigo trazer esse exemplo aqui. Imagine que uma das coisas mais lindas que você há é quando você tem uma galinha no seu quintal, que ela põe um monte de ovos e você coloca ela para chocar. Eu pesquiso na internet, eu pesquisei para entender esse esquema, certo? Então, que de repente, dali nascem os pintinhos, né? Aquelas coisinhas fofas que dá vontade de botar na mão, não é? Dá cheiro. E essa nossa amiga, ela morre, tem pavor a pintinho. Dá para entender? Olha, e ela passou muitos e muitos anos da sua vida com medo dos bichinhos. As coisinhas tão lindas, ela se assustava e corria. Então, como você vê, uma coisa tão simples, né? Que para a maioria de nós é sossegado, mas para ela era um terror, né? Então, Mariana, você poderia nos ajudar dando sequência, assim, atrapalha ou não atrapalha? Nessa situação, atrapalhava ou não atrapalhava a vida dessa nossa querida? Com certeza, né? O medo atrapalha demais. Ele atrapalha muito, assim. A gente acha que não, né? A gente acha que é só naquele momento isolado que eu tô tendo medo que está acontecendo alguma coisa ali. Só que a gente não percebe que isso atrapalha em várias coisas na nossa vida. Todo dia, o tempo todo. Só que a gente não está tendo essa percepção, né? Essa percepção consciente do que está acontecendo. Inclusive, Oliveira, você fez essa pergunta para Ricardo, né? Do amadurecimento psicológico. E, para mim, né? No meu íntimo, quando eu trabalho algum medo, é como se eu vivesse... Não tem um antes e depois de Cristo? Na minha vida é antes e depois de medo. Tipo assim, quando eu tava com medo, era uma coisa assim,
que era fora de mim. Era, tipo assim, você toma umas atitudes, gente, todo mundo tem medo, sabe, né? Assim, que você é fora do comum, assim, que você faz por medo. De tipo assim, gente, como é que eu fiz isso? De gritar, de tomar atitudes inesperadas por conta do medo. Né? É uma coisa muito forte. E aí, quando eu venho trabalhando com uma profissional, no caso, até inclusive, é importante a gente ter falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso depois. Eu vim trabalhando alguns meses na minha vida, e aí eu vim percebendo, olha só, eu vim percebendo que eu pegava esse medo, assim, e eu colocava ele num pedestal, sabe, num altar, e ele era uma coisa, assim, enorme na minha vida, era um medão, assim, que me dominava. E aí, essa questão do amadurecimento, para mim, é justamente isso, que antes, né, de trabalhar, o meu medo era muito grande. E aí, quando eu comecei a trabalhar e entender, eu fui vendo que não era tudo isso. Que a minha cabeça também deixava tomar conta de mim muito grande, muito possuidor das minhas atitudes, dos meus pensamentos. E aí você vai amadurecendo, né? Vai entendendo que, tipo, nossa, não era bem assim, né? Como eu estava criando na minha cabeça. É muito legal, assim, começar a trabalhar e perceber isso, né? E é verdade, Mariana. E, assim, pode ser, todo mundo tem. É inegável dizer, oh, não tem gente, tem pessoas que dizem, eu não tenho medo de nada, esse é mais medroso, né? Se ele disser que não tem medo de nada, se esconde, bate em alguma coisa, já corre pensando que é um espírito. Como diz no popular, é um mal-assombre. Diz, Mariana, pode falar. Justamente, Oliveira, porque o pessoal associa só medo a coisas físicas, né? Tipo, eu não tenho medo de nada. Pode chegar quem for, que eu tenho coragem, eu sou uma machão, eu sou uma mulherona, não tenho medo de nada. E o medo não é só isso, né, gente? Verdade. Pode ser o maior homem, a maior mulher, tem a posição social que for, né? Tem seus pontos de fraqueza. Todos nós temos nossas fragilidades, nós não podemos negar. Nós temos que aceitar e encarar, né? Porque muitas vezes o medo não se limita apenas a monstros ou fantasmas, como você bem colocou, né? O fato, por exemplo, o simples fato de você, alguém da sua família, alguém do seu coração, morrer, deixar o corpo físico e retornar aos braços do Pai, isso para a gente é um medo que a gente não quer, porque você não quer se distanciar, não quer ficar longe da pessoa, e a gente arruma mil uma desculpas, né? E é muito interessante isso quando nós vamos trazer para a questão do medo do desconhecido. Parece brincadeira, mas não é. Muitas pessoas mesmo não abrem o Evangelho segundo o Espiritismo com medo de encontrar espírito, coisas que não prestam ali. Já pensou? Como segundo o Espiritismo, não entendem ainda, e nós temos que compreender a todos nós tem muitos nossos espíritas que nem o Evangelho a gente estuda direitinho, né? Então, que ali não há uma criação do Espiritismo, e sim é trazido ali por nosso querido Allan Kardec uma relação dos preceitos morais do Cristo. Em qualquer página do Evangelho que você abrir, você vai encontrar uma lição de Jesus. Você vai encontrar uma reflexão dos espíritos superiores, dos mensageiros do amor. Então, é bem interessante isso. Então, o medo pode sim nos trabalhar no processo da realização pessoal, de nossa reforma íntima. O que é que vocês acham? Será que isso vai me atrapalhar na minha realização, nos projetos que eu tenho para a minha vida, ou mesmo na minha transformação interior? Você, Ricardo, você acha que isso acontece? Com certeza, Oliveira. Quem é vítima do medo não consegue desenvolver suas ações, seus talentos na melhor de suas versões, geralmente achando que não nasceram para aquilo ou que são insuficientes para tal feito. E isso também nos remete ao programa que a gente fez sobre ansiedade, não é mesmo?
que traz consigo quase as mesmas consequências, digamos assim, o medo prévio do fracasso. O ser que sofre o ser que sofre com o elemento que estamos trabalhando hoje nunca consegue se expressar com perfeição, mostrar sentimentos verdadeiros com facilidade e acaba perdendo oportunidades da vida para o seu íntimo, sejam elas ser mais inteligente, bondoso, mais talentoso, saudável, e entre outras virtudes. E mesmo que a vítima tenha consciência de sua capacidade, do que ele tem armazenado no seu íntimo, o temor sempre está à sua frente. Ele não consegue se expressar, não consegue colocar para o outro que está ao seu lado o que ele realmente entende, o que ele realmente sente. Ou até mesmo outras pessoas, enquanto outras pessoas, na verdade, que tenham as mesmas virtudes, até mesmo menos trabalhadas, menos desenvolvidas na parte teórica, é possível que sejam mais crescidas, digamos assim, agora materialmente falando, durante a encarnação, pois conseguiram desenvolver suas habilidades na sociedade, conseguiram expor, justamente por não sentir pavor diante de sua conduta. O outro fator decorrente é o efeito comodista, que também trabalhamos no programa da ansiedade, ou seja, vivemos rotinas de forma automática, por medo de arriscar, com medo de tentar novas coisas, integrantes importantes para as múltiplas existências. Então, que tenhamos como base, estava pesquisando uma frase muito marcante para mim, e eu acredito que para muitos também, de Mark Twain, um escritor americano, que ele fala justamente o que estávamos retratando agora há pouco, sobre o que é o medo, o que o medo pode significar para uma pessoa. Então, ele fala que a coragem não é a ausência do medo, e sim o enfrentamento dele. Ou seja, somos capazes de construir o nosso íntimo, basta batermos de frente com essa insegurança diante das situações diárias presentes no nosso ser. Claro que essa caminhada nunca será fácil, até porque a existência não é fácil, mas se tem um bloqueio, se tem uma dificuldade presente na nossa vida, é porque somos capazes de superá-las. Verdade, Ricardo. E é bem interessante quando você vem faz essas colocações, vem falando assim, que às vezes nós temos a capacidade, mas acabamos nos permitindo de não utilizá-la por medo. Isso vai trazer muito pessoas trazendo para o nosso meio, que tem um conhecimento profundo da doutrina espírita, que sabe fazer colocações perfeitas quando está em estudo, mas não tem a coragem de falar ao público, não tem. Para ela trava, se for dividir aquele conhecimento com o público, ela acaba travando, ela não consegue, então ela prefere dizer não do que assumir, entendeu? E isso me remete a uma situação muito interessante com um amigo nosso, né? Ele tem condições e, em determinado momento, sem avisar ele, eu escalei ele. Rapaz, o bichinho passou mal, né? Eu não teve como ir. Olha, ele tem capacidade, é lógico que ele tem capacidade, né? É lógico que ele tem capacidade. Então, Mariana, nós estamos fazendo uma reflexão profunda aqui nesse instante sobre o medo pode nos atrapalhar, certo? No processo de nossa realização. Então, é importante, por isso que eu trouxe essa realização pessoal e na nossa reforma íntima. É por isso que eu trouxe esse exemplo, porque muitas vezes a pessoa tem um conhecimento profundo, né? Como o Ricardo falou, às vezes a pessoa que é acometida desse medo, ele tem capacidade, ele tem inteligência, ele é uma pessoa de coração bom, é uma pessoa talentosa, é mais sorte do que imagina, né? Então, nesse ponto que nós estamos refletindo assim, e eu queria saber se você pode contribuir conosco, nos ajudar para não ficar só eu e o Ricardo falando.
É que vocês estavam falando tão empolgado aí que eu tô só escutando, assistindo. Então, gente, e assim, vocês falaram umas coisas que são muito interessantes. Às vezes, a gente tem muitas vezes, né, quem passa por esse medo forte, tem conhecimento muitas vezes do que fazer, de como sair dessa situação. E o que acontece é que às vezes a pessoa não tem força, né? Literalmente não tem força. O medo, ele é tão forte muitas vezes que ele te faz passar vergonha, né? Como eu falei ali no começo, te faz passar por situações que você nem imaginava. De tipo assim, você dá um surto ou fazer alguma coisa nada a ver que você nunca faria numa situação normal. Por medo. O medo, às vezes, ele trava os seus pés, sabe? Ele literalmente ele te segura, ele te paralisa, né? Tem gente que fala, já aconteceu comigo de eu estar com tanto medo em um momento assim, que eu não conseguia nem andar, assim, eu fiquei, gente, o que está acontecendo com o meu corpo? O que está acontecendo? Eu tinha consciência disso, mas assim, era tão forte, né? Às vezes você quer avançar, você quer fazer uma coisa e você sente aquele puxão, sabe? Aquela coisa te segurando, aquela coisa te amarrando. Não literalmente, não espiritualmente, mas emocionalmente, né? No seu emocional, no seu psicológico. E aqui a gente está falando de defeito, né? A gente não está falando dos piores defeitos que a gente tem, né? De orgulho, de egoísmo. A gente está falando justamente do medo, né? Que é uma coisa que é normal, que todo mundo tem. Não é uma coisa que só os fracos têm. Que as pessoas falam, você é fraco, você não trabalha os seus medos, você é uma pessoa muito sensívelzinha assim, frágilzinha. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe isso. Até como a gente falou no começo, o maior dos homens, ele tem medo. A pessoa mais segura, né? A mulher mais segura, o homem mais seguro de si, de entendimento, ele tem medo. E não é errado ter medo. A gente foi criado numa sociedade que ela só visa o ego, ela só visa você não pode ter falhas, né? Isso é muito pesado também, principalmente, eu acho, para os homens. Né? Os homens são criados assim, você não pode falhar, você não pode demonstrar medo, porque vão dizer que você é um homem fraco. Olha só o que faz com a cabeça de uma pessoa dessa, pelo amor do Senhor. É uma coisa que vai te adoecendo aos poucos, né? E aí você vai continuando com esse medo dentro de você, e isso vai te dominando, vai atrapalhando todos os sentidos da sua vida. E não é nenhum monstro, nenhum fantasma, não é nada assim, é você com você mesmo. E aí, você mesmo atrapalhando, né? Quem no Scooby a gente sempre via, né? Quem era o monstro no final? Quem estava atrapalhando no final? Uma pessoa. Então, a nossa vida é assim também. A gente, muitas vezes, deixa de fazer as coisas por conta do medo que a gente cria e alimenta. Porque a gente fala, eu não alimento medo, ele só existe entre mim. Alimenta, né? Alimenta. Se você não trata, se você não quer cuidar, você está alimentando. Maravilhoso, Mariana. E trazendo para refletir nas suas colocações, quando as pessoas nos colocam condições, como você falou, olha, você trava é uma coisa, você paralisa naquilo. A pior coisa é quando você condiciona-se aquilo, você condiciona-se a não sou capaz, é impossível para mim, eu não vou conseguir, isso é muito distante da minha capacidade, mas deixa que é apenas receio de dar o primeiro passo, de tomar uma atitude ou de reagir diante de alguma situação. Então, eu queria que você continuasse nos ajudando assim. Às vezes, é o nosso pior inimigo, né? O que você acha? Justamente, ele ia falar isso agora, que a gente acha que o maior inimigo está fora da gente, né? Meu maior inimigo é fulano, é cicrano, é não sei quem. Será mesmo que é seu maior inimigo? Porque, minha gente, a destruição da nossa vida começa dentro da nossa cabeça. Porque a gente com a cabeça desorganizada,
tudo influencia a gente para coisas ruins, né? Como doenças psicológicas, doenças emocionais. Então, o seu inimigo maior é você mesmo em não trabalhar essas coisas, em não querer melhorar, em não querer procurar ajuda de profissionais. Então, inimigo pior do que esse, Oliveira, não existe. É um inimigo horroroso, porque está 100% ali com você. 100% do tempo dele ali com você, porque não tem como você fugir de você, minha filha, meu querido, meu amor. Não tem como você fugir de você. Então, ele está 24 horas, todos os dias, o tempo inteiro com você. Então, né? Então, presta atenção, a gente vai... Sim, você quer falar? Não pode falar, continue. E aí você vai criando, né, padrões de pensamentos doentes. Porque são pensamentos doentes, pensamentos defeituosos, doentes. E você começa a distorcer a realidade. Uma coisa que é simples, que é pequena, você está com tanto medo que aquilo se distorce, assim, vira uma coisa que para você é um pesadelo. Você olha e fala assim, gente, eu tenho nesse momento um pesadelo. E na realidade nem é tudo isso. Só que a informação que está chegando na sua cabeça, né, que tem lá na sua cabeça que está chegando para você, ela está totalmente distorcida. Distorcida pelo medo. É interessante, né? Porque chega, como você falou, o próprio medo que há em você, esse sentimento, muitas vezes, de inutilidade, esse sentimento de incapacidade de transpor aquela situação, acaba transformando a realidade, né? Distorce completamente, deturpa profundamente a realidade. Então, você limita-se ou acomoda-se para não reagir diante da situação, justamente porque você criou, dentro da nossa mente, uma criação diferente da real situação, né? E dessa forma, acaba acontecendo que toda nova resolução ou toda nova decisão a ser tomada, tudo aquilo que se propõe para mudar a nossa vida, acaba sendo freado por esse sentimento. Imagine tudo que você possa construir ou você possa vir a fazer de benefício para você, as decisões mais importantes ou as construções mais importantes, você acaba travando. Então, a gente começa a perceber que as coisas estão deslanchando, nada vai para frente, nada anda, tudo dá errado e a gente entra em desespero, e, meu Deus, o que fazer? Nada dá certo na minha vida, mas deixa que até então, Mariana, foi justamente essa construção que eu fiz, com esse pensamento defeituoso em relação a uma realidade que me faz parte, né? Acabei perdendo muitas oportunidades, desperdicei muitas oportunidades na minha vida, né? Fui desperdiçando uma a uma, né? Porque ter perdido a confiança em si mesmo. A partir do momento que nós perdemos a confiança em nós mesmos, nos acomodamos a não agir ou a não reagir diante de determinada situação, nós acabamos construindo para nós um festival de ilusões, um festival de mentiras. E nós passamos a viver uma vida de ilusão, por sentirmos, né, incapazes, né, de lidar com a nossa própria vida, com a nossa própria situação. Isso é muito interessante, né? E eu quero pedir permissão aqui para trazer uma mensagem, uma lembrança de Joana de Ângeles a respeito disso, né? Porque Joana de Ângeles nos esclarece que é mais ou menos assim, que todas as informações, olha a importância da doutrina espírita em nossas vidas. Joana de Ângeles, para quem não conhece, é o espírito que é conhecido como a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, né? Ela estudou psicologia há 50 anos na espiritualidade para nos apresentar 17 obras de psicologia transcendental, que vai além do corpo, né? Que vai
trazer a psicologia numa reflexão profunda da essência que somos nós. E ela diz que as informações que a doutrina espírita vem nos trazer nos ajuda demais para vencer essas questões, né? Por exemplo, a certeza da reencarnação. O simples fato de você ter a certeza que você está reencarnado significa que você tem uma construção anterior e que determinadas situações podem vir de experiências transatas. Isso é muito importante, né? Porque se você chega em uma cidade nova, onde há um costume e há hábitos para você, mas você traz consigo da antiga cidade que você morou toda a cultura que você tinha naquela cidade. Isso para você vai ajudar a compreender a sua adaptação, as suas atitudes diante da nova situação. Então, o medo de Joana é um fator dissolvente da organização psíquica do homem. Daí a colocação que você fez, Mariana, perfeita, sobre pensamentos defeituosos que passam na nossa cabeça, distorcendo a nossa realidade, né? E isso acaba somatizando, isso acaba transmitindo para o nosso orgânico enfermidades. Porque nós vamos nos privando de muitas situações que poderia ser benéfica para nós. Então, diz Joana que na medida que nós vamos nos conscientizando, nós vamos expandindo o conhecimento de nós mesmos. E aí nós vamos ter como oportunidade de nos libertar de todas as mazelas. Nós vamos nos agigantar diante da identidade que somos. E isso é importante para a gente poder refletir profundamente, se não tratado, muitas vezes, esse sentimento pode nos levar ao extremo, né? Pode nos levar à síndrome do pânico. E é bem interessante quando nós vamos refletir nessa questão, né? Porque de um sentimento que eu não cuidei, que eu me acomodei, que eu fui usar no termo popular, empurrando com a barriga, né? Jogando para debaixo do tapete, postergando a minha ação, a minha atitude, acabei transformando em algo muito maior, em síndrome do pânico. Então, você poderia, Mariana, conversando conosco, dar uma clareada nessa questão, o que é síndrome do pânico, afinal? Eu gostaria que você e Ricardo pudessem nos ajudar. Você pode? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu pergunto para o pessoal, né? Vocês sabem o que é, né, a síndrome do pânico? Ele falou uma coisa perfeita, da gente empurrar muito as situações, principalmente, talvez até sempre, né? As situações desconfortáveis. A gente sempre não, mas na maioria das vezes a gente empurra com a barriga situações chatas que a gente não quer lidar, ou então que a gente vai ter que enfrentar várias pessoas para lidar com aquilo. Então a gente fica assim, não, amanhã eu converso, amanhã eu resolvo, amanhã eu tento aprender mais sobre isso, amanhã eu procuro um profissional. Sempre fica deixando para depois, né? Sempre. E a Oliveira falou uma coisa perfeita, mas, gente, chega uma hora que não dá mais. Simplesmente não dá mais. É que nem um copo. Você vai enchendo o copo, vai enchendo, e vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais, ele vai transbordar. A gente é a mesma coisa. Mas eu sou uma pessoa muito resiliente. Perfeito, lindo, incrível. Será mesmo que você é resiliente? Ou você é só resiliente com aquilo que é conveniente para você e que é mais fácil de resolver? E aí, quando a gente chega no extremo, Oliveira, tem a síndrome do pânico, como você falou muito bem. E o que é essa síndrome do pânico? Ela é uma coisa repentina, que ela vem sem motivos aparentes, levando a pessoa que está com aquilo a um estado crítico de pavor, de medo de morrer, de medo de enlouquecer, de medo de surtar, assim, de surtar descontroladamente. É uma coisa que você se sente fora de si, sabe? É um sentimento estranho, você se sente estranho. Você
sente que aquilo ali não é você, mas também está sendo você, e é aquela confusão, aquela loucura. E aí, é claro, gente, é uma coisa tão forte na gente passar por isso, que ele traz também os sintomas físicos. Porque o nosso corpo, né, gente, é carne, ele não aguenta também. Chega uma hora que o corpo, ele sente o reflexo de todo esse trabalho que ele está tendo, de toda essa negligência. E aí chega nessa loucura, tudo desandando, você sentindo essas coisas, e aí você tem, por exemplo, alguns sintomas físicos, né? Tipo, ataque cardíaca, né? Não ataque cardíaca, um suadeiro louco, assim, você começa a suar frio, né? Que o pessoal fala, tô suando frio, tô passando mal, meu Deus. Você sente um mal-estar, você sente uma coisa como se você fosse morrer, uma boca seca, como se toda a água do mundo não fosse suficiente para você. Dá uma falta de ar, você fica puxando o ar, e o ar não vem, você puxa o ar e o ar não vem, é aquela agonia. E outras coisas, outros sintomas. Às vezes um vem mais forte, às vezes outro vem menos. Às vezes você não sentiu algum desses, não é um checklist. Ah, eu não senti a boca seca, então eu não tive um ataque de pânico. Às vezes você não sente isso, mas você está tendo do mesmo jeito. Então, tem todo isso, você tem que prestar atenção nos seus momentos, né? No que você está passando ali. Maravilhoso, Mariana. E o importante é a compreensão de que somos individualidades, né? Temos organismos diferentes, temos uma postura mental diferente. Ninguém tem uma postura mental igual. Então, aquilo que me atinge em determinada forma não atingirá o outro, mesmo sendo a mesma situação, mas não atingirá o outro da mesma forma, né? Como você bem colocou. Talvez eu não tenha os mesmos sintomas, talvez não seja na mesma proporção aquilo que está sendo criado na minha mente e para a mente do outro. Mas é importante que tenhamos um zelo, um cuidado, uma atenção maior para com cada detalhe que nos acontece. Porque o nosso corpo fala, né? E muitas vezes, diante de determinada situação, o corpo me traz a resposta. E como foi colocado lá atrás, e às vezes o próprio corpo trava, não me permite caminhar, nem raciocinando, e muito menos sair do canto, sair do lugar, como diz o outro. E é interessante que nós chamamos dar o branco, né? Dar o branco. A experiência de quem passou por um assalto é uma coisa que nos traz essa resposta, né? Porque na hora do assalto, nós não sabemos como reagir, nós sabemos que não devemos reagir. Divaldo Pereira Franco, em tratando do medo, ele traz até uma colocação assim, né? Duas senhoras, duas amigas conversando, e a outra orientando a ela, olha, mulher, jamais em assalto a gente não pode reagir, porque é complicado e a gente sabe, a gente tem que ter serenidade no momento. E tal, aconteceu que as duas foram fazer uma caminhada, né? Foram dar uma volta pela cidade, e de repente chega um cidadão e puxa a bolsa de uma delas. Ela automaticamente reage, agarra-se com o cidadão e acaba batendo nele com a própria bolsa. E a outra que ficou paralisada, sem saber o que fazer. Quando terminou aquela situação, ela olhou para mim e disse, mas mulher, você não disse que não era para a gente reagir? Observe, muitas vezes, pelo instinto de conservação, o próprio medo nos leva a uma atitude, às vezes, desastrosa, por não raciocinar, né? Porque ele trava o nosso raciocínio. E é interessante que a gente pense, reflita nos sinais que nos chegam, desde os pensamentos, os sentimentos que desencadeiam, até as atitudes que nós tomamos diante da situação do medo, né? Para que a gente haja com equilíbrio, né? Como a mulher falou, com serenidade. Aí a pergunta é, será que nós estamos prontos para isso? Só sabemos quando chegar o momento. O momento do enfrentamento é que vamos saber. Então, é bem interessante, Ricardo, quando a gente começa a estudar e a refletir sobre essas questões, meu filho.
E será que há medidas profiláticas para lidar com a síndrome do pânico? Será que há algo que venha nos contribuir para que a gente possa lidar de uma forma mais tranquila com ela, Ricardo? Com certeza, Oliveira. Toda e qualquer atitude que dê valor à vida, que preserve a saúde mental do indivíduo e que ele tenha forças para continuar e se mudar, digamos assim, além da consciência de que essa síndrome é apenas um obstáculo que deve ser superado, algo imposto nessa vida somente para aprendermos com ela. De acordo com o site Biblioteca Virtual em Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde, foi divulgado que um ótimo método para controlar os sintomas é a busca por um profissional na área, diante do assunto, pois assim poderá ser medicado e iniciar um processo de recuperação denominado psicoterapia, onde o paciente recupera sua autoconfiança, como o senhor bem colocou, a autoconfiança é essencial para o controle dessas crises. Claro que devemos ter em mente de que tudo depende da vontade do paciente, se ele quer realmente ser ajudado, porém devemos fazer a nossa parte, pois essa vontade de melhorar-se, pode ser descoberta por meio das atitudes e não por simples palavras. Além disso, buscar meios menos estressantes, já que esse é um dos fatores que influenciam na propagação dessa síndrome, influenciam na propagação da síndrome em todo o corpo. E, além disso, isso nos mostra o quão importante é a família neste meio, o quão importante o apoio, a ajuda, já que sabemos que conviver com um grupo de pessoas diariamente na mesma casa não é nada fácil, não é mesmo? E você tocou no assunto perfeito, cara. Imaginemos que na nossa família tem alguém enfrentando esse problema, Ricardo. E como fazer para viver em harmonia com essa pessoa? Ou muitas vezes com mais de uma pessoa, né? Porque por todos nós ter isto em nós, às vezes alguns em grau mais, em grau menos, mas imaginemos que você, de repente, na nossa casa, na nossa família, há uma pessoa já diagnosticada com síndrome do pânico. Como viver em harmonia saudavelmente com ela, Ricardo? Você poderia nos passar? Eu sei que na sua casa não tem ninguém, não, né? Eu conheço. Não tem nenhum perturbadinho lá, eu conheço. Tá certo? Mas você pode... Não, perturbadinho com certeza tem, Oliveira. Perturbadinho. Né? Então, imaginemos como conviver saudavelmente com uma pessoa que tem esse problema. Bom, Oliveira, o recomendado é que a gente tente compreender o lado da vítima, tendo em mente o lado do paciente, tendo em mente que ele se trata de uma pessoa enferma, ou seja, a compreensão, a tranquilidade, a paciência, principalmente, devem se propagar diante desse tipo de caso. Além disso, tentar buscar um apoio profissional, como já foi citado, como já foi retratado, pois as áreas especializadas te darão um caminho de como se deve proceder corretamente. Ter em mente que aquela pessoa apresenta-se naquele estado hoje, porém amanhã ou na próxima encarnação poderá ser a sua vez de vivenciar aquele aprendizado, poderá ser a sua vez de sofrer um pouco, digamos assim. Então, que tenhamos empatia pelo próximo, amar ao próximo como a si mesmo, pois os frutos que você planta hoje serão colhidos futuramente, podem ser nesse plano ou não. Maravilhoso, Ricardo. Mariana, já que nós estamos aqui nesse bate-papo familiar, né, que é tão gostoso conversar com vocês, como poderiam fazer para ajudar uma pessoa dessa, Mariana? Então, Oliveira, a gente tem que entender com o coração, sabe? Não com a emoção. Não com a razão. Com a emoção, justamente, com o coração.
às vezes, as pessoas que estão passando por esse tipo de problema, eles não vão chegar para você e falar assim, eita, mãe, eita, pai, estou passando por isso, estou tendo uma crise assim, teve uma crise assada, a pessoa não se sente confortável, muitas vezes, em falar isso, sabe? Não porque ela não confia em você, não é isso. É porque para ela também está sendo uma novidade passar por isso. É uma coisa estranha. Então a gente tem que entender o que a pessoa está passando, entender que não é fácil passar por isso. Não é fácil para ela conversar sobre isso. Se ela está passando por isso, é porque ela está passando um perrengue, minha filha. Ela não está passando isso porque está tudo bem, não. Ninguém passa isso porque está tudo lindo e incrível. As pessoas passam isso por isso porque elas estão no limite, que a gente falou. Então, assim, a gente tem que fazer o que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Agora, de verdade, não é fingindo, não. Ah, se fosse comigo, não. Olhe lá, né? Será que é isso mesmo? Ou será que você está distorcendo o que você realmente sente para ter razão na conversa? Vamos com calma, né? Então, Muito assim, bem. a gente tem... Pode seguir, pode seguir. Pode seguir. A gente tem que evitar fazer críticas, Oliveira. A gente não sabe o que está passando no íntimo daquela pessoa. A gente não pode ficar falando, ah, você não dá conta de fazer isso, não dá conta de fazer aquilo. Você tem que... Então, assim, ah, é bobagem isso que você está passando. Tem que entender com o coração, gente. Esse tipo de comentário ele não agrega, não ajuda. A gente tem que ajudar se compadecendo da dor do outro, né? Entendendo o que o outro está passando de verdade. Não ser assim, ah, eu entendo, só superficialmente. Você tem que entender de verdade. Se fosse você vivendo aquilo, né? E ter consciência de que é difícil para aquela pessoa estar ali. Maravilhoso, Mariana. E eu acho muito importante essas suas colocações na questão de não criticar, né? Porque só quem sabe da dor é quem passa pela dor, é quem está enfrentando a situação, né? Outra colocação que você fez foi bem colocada, é a não exigir coisas que ele não seja capaz de fazer, de realizar. Porque muitos de nós queremos que as pessoas mudem. Olha, você tem que reagir, e não é assim. Nós precisamos levar a pessoa à reflexão da necessidade da mudança de postura e não tentar obrigá-la a mudar, né? Isso é importante para a gente, porque muitas vezes no desejo de querer o bem do outro, a gente queria transformar aquela situação, mas não levamos em conta que ele não tem condições de reagir da forma que a gente pensa. Então, o importante Oliveira, é levar a reflexão e não impor a mudança. Diga, meu anjo. Justamente, eu queria até trazer um exemplo de uma pessoa, não vou falar nome, claro, nada a ver, mas eu vi isso acontecendo, e na época, eu achei até que seria uma boa, né, essa atitude dela, só que hoje eu vejo que ela agiu equivocadamente, sabe? A outra pessoa, o parceiro dessa pessoa, estava passando por um problema emocional muito forte, e ele teve ataques de pânico, só que a família não entendia que era isso, né? Que ele estava passando por essa condição. Achavam que era bobagem, que era velhice, que era ansiedade, que era só por causa daquele momento em especial, que era um momento de grande emoção, sabe? E aí, essa pessoa fez uma coisa, ela, tipo, meio que xingou ele, sabe? Assim, você é um mole, você é um banana, você é um fraco, você não quer mesmo esse sonho, você não quer realizar esse sonho, porque esse sonho, se fosse importante para você, você estava lá fazendo, realizando. E aí eu fico assim, gente. Aí as outras pessoas da família dessa pessoa corrigiram, né? Falam, você não pode falar assim, você não está incentivando ele em nada, o cara tá passando super mal ali, teve que ir pro pronto-socorro, que tava já tendo um piripaque. Como é que você fala isso? E a pessoa disse, na inocência, né, de achar que tava fazendo bem. Não, eu tô incentivando ele. Eu tô incentivando, eu conheço ele. Eu sei que eu tô incentivando ele fazendo isso. Então, assim, às vezes não é por maldade. Às vezes as pessoas tomam atitudes, não é por maldade, mas é uma atitude tóxica. Não é porque você fez sem maldade que a sua atitude não é tóxica.
né? Uma pressão emocional exigindo do outro justamente o que ele não tinha condições de oferecer, né? E, às vezes, nós agimos assim na nossa vida. A gente quer porque quer que o outro realize determinada coisa, se o outro não está pronto para fazer. Nós esquecemos que, se nós já realizamos aquilo, nós esquecemos de quanto levamos tempo para aprender a fazer ou para entender a necessidade de realizar aquilo, mas a gente quer que o outro faça de imediato e não é bem assim, né? É bem interessante, e eu acho lindo demais. E eu tenho uma pergunta que nos enviaram aqui para a gente responder, tá certo? Vamos tentar responder, porque como nós estamos refletindo a luz da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, toda essa situação, então nos enviaram a seguinte pergunta que eu vou refletir junto com vocês aqui. A pessoa diz mais ou menos assim: gostaria de saber se a obsessão é sempre a causa desta síndrome. Ou seja, a pessoa inicia a pergunta assim, eu vou dar sequência para ela, ela disse assim: olha, será que a obsessão é sempre a causa da síndrome do pânico? Aí ele segue, já construindo outra pergunta dentro dessa. E se devemos tomar remédios controlados para amenizar as crises, né? Que às vezes acabam esses remédios viciando a gente, nos deixando dependente, certo? E para essa pessoa ter o conhecimento espírita, porque ele fala em perispírito, ele diz assim, acaba afetando os perispíritos, se afeta os perispíritos, né? Então, para a gente refletir, eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, dentro dessa pergunta, não sei se você entendeu, né, eu tentei simplificar, né, que a pergunta é um pouco mais... ele tem uma linguagem, né, bem aquém da minha, né? Então, você poderia nos ajudar nessa pergunta, Ricardo? Bom, Oliveira, sobre a primeira questão, não necessariamente, né? Muitas pessoas confundem as causas dessa síndrome do pânico, e se torna ainda mais interessante quando são espíritas experientes que afirmam isso, já que as obras de Allan Kardec, primordiais para o estudo diante da doutrina, afirmam que um processo obsessivo pode agravar uma síndrome, porém não significa que seja a etiologia da mesma, a causa da mesma. Isso é decorrente do vício de interpretações precipitadas, onde qualquer sintoma a nível mental, que já correlaciona com mediunidade, com obsessão, quem sofre com a síndrome do pânico necessita de uma ajuda profissional, de um tratamento especializado, como já foi retratado anteriormente, pois apesar de estarmos diretamente ligados com a espiritualidade, nem todos os casos serão somente solucionados fora da matéria. Devemos preservar essa máquina que é concebida por Deus para o aprendizado que temos hoje, a experiência de encarnarmos. Quanto ao fato da segunda questão, do uso dos medicamentos afetarem o perispírito, eu acredito que torna-se uma verdade, acredito não, com base na doutrina, torna-se uma verdade caso a vítima não procure meios para não procure meios para mudar aquela situação e contente-se somente com o uso dos medicamentos de forma abusiva. E é por esse motivo que temos a orientação médica, que necessitamos de uma orientação médica. A automedicação pode trazer danos gravíssimos, pois agora, biologicamente falando, os medicamentos utilizados alteram o funcionamento nos nossos neurotransmissores, refletindo-se em todo o sistema nervoso, todo o sistema do nosso corpo, já que eles são responsáveis pela troca de mensagens e também responsáveis pela transmissão de sinais para os nossos neurônios. Se eu não me engano, existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que ele faz uma afirmação
de que amai a vossa alma, mas cuidai também do corpo, o instrumento da alma, desconhecer as necessidades de que são peculiares, e não castigueis pela falta do vosso arbítrio e o que faz cometer. Então, que tenhamos a consciência de que, apesar do termo de livre-arbítrio, da lei do livre-arbítrio, todos os efeitos negativos proporcionados diante da matéria, da nossa matéria, irão refletir-se tanto na nossa caminhada como no nosso perispírito, já que é de dever nosso cuidar dessa virtude, cuidar da nossa matéria, e isso também já entra em outros temas que trabalhamos, como o uso de drogas, bebidas, entre outros casos. Maravilhoso, Ricardo. E dentro da colocação que você fez, você colocou, assim, trouxe para nós uma reflexão profunda. Realmente há espíritas que acabam dizendo, né, que as causas da síndrome do pânico é a obsessão, acaba dizendo que o processo obsessivo é porque a pessoa tem mediunidade, né? E como você bem colocou, meu filho, em momento algum a doutrina nos ensina isso. Allan Kardec, isso demonstra que esse espírita ele tem um desconhecimento das obras da doutrina espírita, né? Porque, em momento nenhum, a doutrina espírita nos ensina que um processo obsessivo não é porque você vê espírito, não é porque você ouve espírito, que você é médium, né? Não é porque você ouve espírito, não é porque você vê o espírito, não é porque você tem medo de determinada coisa, você está auxiliado. Não existe isso. Cada caso é um caso. Nós não podemos descartar nada que faça parte do corpo, nada que faça parte do espírito, porque somos nós, essa tríade: corpo, perispírito e espírito, né? O perispírito, para que as pessoas que estão nos assistindo, que ainda não conhecem, é uma palavra técnica, um termo, até que Mariana fez um vídeo, né, para as coisas novas, nós precisamos de termos novos, né? Então, perispírito nada mais é do que o corpo espiritual, do qual o apóstolo Paulo falava tanto. E é bem interessante, quando nós vamos refletir nessas questões, Ricardo, da medicação, né? Porque há determinada... Me perdoe, nós espíritas, né? Há determinada espírita que você chega na casa, relata uma situação dessa, e relata que está tomando a medicação, e diz: pode parar com a medicação, que aqui você vai ficar boa. Loucura, não acredite nisso, não. Vá no João Machado, reserva um lugarzinho para esse espírita, que ele está mais doido do que você, mais doido do que eu, se ele disser isso para mim. Então, não é bem assim. O Evangelho segundo o Espiritismo, como você colocou, esse item, ele é intitulado Cuidar do Corpo e do Espírito. Né? O corpo é nossa habitação, o espírito sou eu, é você. E nós precisamos cuidar, porque é essa casa que nos habita. Então, maravilhoso essas colocações. Eu acho interessante conversar com vocês jovens, assim, porque vocês jovens nos traz essa força, essa alegria de viver, né? Então, Mariana, eu tenho mais uma pergunta para você, entendeu? E acredito que tenha sido desse nosso amigo, que diz assim: olha que interessante a colocação dele. Eu tenho um filho espírita adulto que está enfrentando um processo de síndrome do pânico. Como lidar com isso? Olha, né? Para nós que somos jovens, né? Para nós que somos jovens na flor da idade, como lidar com isso? Um jovem adulto espírita enfrentando um processo de síndrome do pânico. Você poderia nos ajudar, Mariana? Com certeza. Pelo fato do seu filho ele ser espírita, ele tem mais recursos emocionais e entendimentos para poder lidar com essa doença, né? Embora, calma, olha lá, tem sim a necessidade de um tratamento médico, que nem os meninos colocaram agora nesse instante. Tem que ter o tratamento médico. Os recursos espíritas,
eles ajudam a amenizar as influências espirituais, o que pode aliviar a sua sobrecarga, né? A sobrecarga de quem está passando por isso. Porém, repetimos, outro lado, vou não dizer daí que viu na live da gente que não precisa procurar médico, pelo amor de Deus, senão a gente morre do coração aqui. Tem que ter um tratamento, gente, especializado, com um médico que passou anos e anos ali estudando, entendendo como é o seu corpo físico, para tratar. E você, como está assistindo essa live, você está muito bem informado, graças a Deus e à espiritualidade, que todo mundo está sendo abençoado com as palavras. Você, agora que sabe, pode sim incentivar essa pessoa, o seu filho, no caso, a procurar um profissional. Ah, mas ele não quer. Vai conversando com ele. Negocia com ele. Vamos fazer um teste. Vamos lá, só ver como é. Se você não gostar, a gente não vai mais. Vai negociando, vá tratando um dia de cada vez, vai levando, vá conheça alguém, procure alguém, às vezes, que tem um amigo seu que já passou por isso, peça indicação do médico que ele procurou, vá atrás, negocie um dia de cada vez com essa pessoa, diga assim, vamos lá só conhecer, vamos lá só ver, se você não gostar, a gente não faz. Mas aí, chegando lá, o médico vai falar com ele, vai ter aquela conversa, vai ser diferente, sabe? Ele vai se sentir acolhido. Então, é um passo já, é uma caminhada. Não adianta você falar, você vai sim, ponto final, e eu não quero saber, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não adianta de nada você falar isso. Você só vai espantar a pessoa. Então, com calma, com responsabilidade, com calma, com consciência, vai conversando, vai indicando. E é por aí também. Muito bem, é aquele entender, né? Você entender a dor do outro, é você compreender as necessidades do outro e você dispor-se a ajudar. E quando você quer ajudar, entendendo a dor, você vai saber lidar com aquilo, né? Olha, meu filho, vamos lá, apesar de todo o conhecimento que nós temos que buscar também a questão da medicina convencional, né? A própria doutrina nos orienta, né? Eu já fui, eu conheço um amigo que foi, traz exemplo de pessoa, justamente para incentivá-lo, porque isso ajuda, né? E perfeita a sua colocação. Busca amigos, porque muitas vezes nós jovens nos sentimos mais à vontade com nossos amigos do que com nossos pais, né? É mais fácil nós jovens nos abrirmos com um amigo do colégio, do trabalho, ou da própria rua, do time de futebol, né? Da própria casa espírita, do que abrir o nosso coração com o nosso pai, com a nossa mãe, justamente porque, por ser a família o maior desafio, muitas vezes é na família que não encontramos a compreensão. Muitas vezes a própria família contribui para que a coisa agrave-se. E eu começo a me, digamos assim, fechar no mundo íntimo, isolando a minha família do processo, onde nós sabemos que a família é fundamental na ajuda, né? Independente da situação, a família é fundamental no amparo, no acolhimento, na ajuda do ser. E é bem interessante toda essa questão, porque algumas pessoas, por pensarem, como foi colocado lá, que a obsessão é a causa primeira da síndrome, acha que a obsessão deveria ser tratada como... acha que a síndrome do pânico deveria ser tratada apenas como obsessão, né? E justamente dentro dessa colocação, porque às vezes nós espíritas, para fugirmos das nossas realidades, até espirituais, nós nos refugiamos na medicina convencional e acabamos misturando as coisas. E são coisas distintas, são coisas importantes, mas são coisas distintas. Nós sabemos da necessidade disso. Então, eu gostaria de saber, Ricardo, dentro desse pensamento que muitas vezes nós colocamos, nós espíritas colocamos, e até falando para as outras pessoas, digamos assim, por incompreensão ou mesmo irresponsabilidade. Nós encontramos alguém com síndrome do pânico e a gente olha para ele e diz, isso é uma obsessão. Isso é falta de caridade, isso é irresponsabilidade. Então, meu filho, dentro desse pensamento de muita gente, deveria sim a síndrome do pânico ser tratado como obsessão? O que é que você acha? Não, Oliveira.
pois não é somente uma obsessão, trata-se de uma nosologia médica, e graças aos avanços tecnológicos no ramo da medicina, atualmente podemos controlar essa síndrome com procedimentos que já citamos anteriormente, claro, tendo o controle diário, pois qualquer descuido poderá voltar de forma mais agravada. A obsessão traz contextos muito mais complexos, como já trabalhamos nos programas da temporada passada, já que muitas vezes se trata de uma relação com o invisível, como já estudamos, que apesar de termos caminhos, caminhos para superar esta situação, ainda existem muitos meios desconhecidos, até por esse motivo do conhecimento ser infinito, como é trabalhado pelo paradoxo socrático, só sei que nada sei. Maravilhoso, Ricardo. E é importante que a gente entenda que por tudo isso fica difícil, muito difícil, às vezes, a pessoa ter uma reação positiva, porque a sua intimidade acaba não permitindo. E é importante termos um máximo de cuidado, né, nessas colocações para diferenciar assim do pânico de uma influenciação, de uma aproximação de um espírito. São coisas totalmente distintas, né? É bem importante isso, porque muitas vezes a síntese do pânico apresenta suas características, embora algumas possam se confundirem com influência espiritual, né? Mas quando chega na influência espiritual, a coisa é muito mais profunda, né? O processo já está mais avançado. Nós sabemos que é um processo, todo pensamento negativo, todo pessimismo vai gerando em torno de nós um campo eletromagnético negativo que vai atraindo cada vez mais energias similares, que unindo essas energias por afinidade, nós acabamos, digamos assim, de uma forma massacrando o ser que somos, por uma luz, digamos assim, que não existe em mim ainda, mas que eu acabo trazendo a sombra de fora para a minha escuridão, onde, na realidade, essa luz que deveria existir em mim ser justamente a força que me moverá para romper a minha escuridão e iluminar todas as trevas ao meu lado. Então, como, por exemplo, muitas vezes, dentro dessa mistura, né, nós temos pesadelos, como despertar na madrugada, dentro de um processo desse, retornamos do corpo e acordamos e acabamos com insônia, medo de dormir, medo de voltar a dormir e encontrar novamente aquela pessoa. Não é isso? E você, Maria, pode nos ajudar, minha linda? É verdade, Oliveira. A gente tem uma irritabilidade, sabe, umas constantes, assim, constante, umas crises de ansiedade, sabe, sem sintomas físicos, mudança de humor, né, constantemente, ideias esquisitas, assim, invadem a cabeça da gente, né, umas aversões, assim, sem explicação, sem justificativa, talvez até pensamentos suicidas, sabe, e outras, entre outras coisas, né. E quase sempre esses. Oi? Não, pode falar, pode falar. E quase sempre, né, esses sintomas eles estão presentes nas obsessões, né? Ricardo, inclusive, né, assim, aproveitando aqui, teria a síndrome do pânico, talvez, algum papel, assim, punitivo ou educativo na encarnação da gente? Você sabe dizer? Bom, Mariana, essa questão é bem interessante e podemos refletir que Deus não pune seus filhos que erram, apenas disponibiliza recursos para termos novas oportunidades para aprendizado, né? Claro que respeitando as nossas necessidades espirituais. Essa ideia de punição são resquícios das ideias religiosas da psicologia do inferno, ou seja, caso tenha feito coisas ruins, você será condenado, você sofrerá por suas atitudes. É preciso lembrar que Deus é o mesmo para todas as pessoas, para todos os seus filhos,
e, principalmente, ele é justo. Consequentemente, não permitiria que alguns filhos sofressem para a eternidade, enquanto os outros teriam sempre novas oportunidades para se melhorar, vidas fáceis, vidas tranquilas, sem obstáculos, sem dificuldades. Então, precisamos passar pelas dificuldades justamente para aprendermos, colocar em prática aquilo que estava armazenado no nosso ser. Então, podemos interpretar que o sofrimento, essa síndrome do pânico, é uma virtude para aprendizado, algo momentâneo. Então, seria uma forma de aprendizado para a vítima, que deverá reconhecer a importância da sua própria força, da sua autoconfiança e superar os seus enfermos, né? Reconhecer que você tem enfermos, tem suas dificuldades e procurar ajuda. Enquanto para aquele que o cerca, geralmente familiares, amigos, em geral, seria uma oportunidade para trabalharem o seu amor sem ver a quem, a paciência necessária em diversas situações. Então, o benefício é uma via de mão dupla, só precisamos saber como utilizá-la. Muito bem, é pura educação, né? Educação dos sentimentos, educação na vida prática, né? É pura educação, maravilhoso, né? Essa é a visão que a doutrina espírita nos passa de um Deus justo, né? De um Deus justo. Não fazer o outro sofrer por prazer. Que prazer teria Deus de estar vendo o nosso lamento, vendo a nossa dor, o nosso sofrimento? Há algum propósito maior nisso, é verdade. E muitas vezes esse medo ele é o pior sentimento que uma pessoa possa sentir. A realidade é essa. Então, nós tratamos o medo, conversamos sobre ele, demos a nossa contribuição dentro da nossa condição sobre o medo, mas agora nós vamos falar sobre a libertação. É urgente a necessidade da libertação desse medo, né? É lógico que nem todos nós vamos ter, no passe de mágica, a capacidade de nos libertar, né? Mas eu vou iniciar a reflexão dizendo assim que é possível, sim, livrar-se, né? Nós temos essa capacidade de nos livrar, né? E o que fazer para livrar-se, libertar-se do medo? Qual seria o melhor caminho para nos desvencilhar desse sentimento que muitas vezes, como nós já refletimos desde lá, está me atrapalhando para todo o meu processo de crescimento e amadurecimento espiritual, de crescimento e amadurecimento psicológico, emocional, ele está me atrapalhando com o ser que sou, né? Como entender qual seria o melhor caminho? E você, Mariana, como você já trouxe exemplo lá atrás, você já tem experiência nesse ramo, vamos dizer assim, né? O que você poderia nos dizer, minha linda? Então, gente, essas experiências, né, elas são traumas, né? Então, são experiências traumáticas, né, que muitas vezes, talvez até 100% das vezes, deixa a pessoa que passa por isso mais sensível, né? A gente fica muito sensível com relação a não querer passar de novo, ou então fica com receio, sabe? A gente fica mais sensibilizado também. E, às vezes, costuma despertar, né, as dificuldades que estão ocultas, né, na vida da gente. Então, acontece, né? Só que aí a gente tem que aprender também a lidar com isso, né? Às vezes, essas dificuldades, a gente nem tinha consciência disso. A gente nem estava nem na minha cabeça. Mas, por estar mais sensível, isso vem para trabalhar, né? É uma coisa que vem assim para você trabalhar. E nesses casos, gente, é bom a gente procurar um profissional. Não é, eu repito, quantas vezes eu achar necessário, porque tem que entrar na cabeça do povo isso. Não é fraqueza você procurar um profissional competente, sabe, que ajude essa pessoa a trabalhar esses traumas, a trabalhar
esses problemas que incomodam ele. Gente, o profissional está ali porque ele estudou para aquilo, ele se especializou naquilo, ele não está falando porque ele acha. Então, tem técnicas, né, para você tratar isso, para você melhorar. Então, você tem que ter um profissional ali te acompanhando, te ajudando, te dando apoio. O pessoal fala assim, a justificativa do dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, Mari, como é que eu vou fazer isso? Isso é coisa para gente rica. Gente, o governo tem várias propostas. Procure. Você já foi procurar saber? Né? Você tem que procurar saber. Procure saber. Pergunte nas casas espíritas. Às vezes tem algum psicólogo, psiquiatra, alguém por lá, ou então se pode indicar, como eu já vi acontecendo. Vá no postinho, pergunte, vá atrás. Não fica achando que, é porque é uma realidade muito distante, assim, de mim. Não posso porque eu não tenho dinheiro, nisso, naquilo. Vá atrás primeiro, para depois, né, entender como é que funciona e ir atrás do que está dentro do seu limite. Maravilhoso, Mariana. Ricardo, e você, meu filho, como agir? Quais os momentos mais propícios? O que devemos fazer? Que caminhos devemos tomar, meu filho? Na verdade, é bem fácil, né, Oliveira? Basta não pensarmos no medo. Como se fosse algo fácil, A né? É teoria, meio frustrante falar a isso. teoria é linda, né? Agora, transformar É, em sabedoria, já viu, né? exatamente. E é meio frustrante falar isso, mas se nem Jesus conseguiu evitar o medo de Pedro, imagine nós, imagine eu, que nós pecadores ainda estamos em processo de aprendizado. Esse trecho está presente na Bíblia em Mateus 14, no versículo 22, onde Jesus caminha sobre as águas e Pedro, entusiasmado com o fenômeno, decidiu tentar também. Conseguiu andar um pouco, porém começou a ter medo, começou a duvidar se seria capaz, consequentemente começou a afundar. Podemos tirar como ensinamento que o medo faz parte dos nossos pensamentos e as ideias as coisas que fluem na nossa mente, as coisas que fluem no nosso interior, só nós podemos controlá-las. Claro que é um processo gradual, não é nada fácil expulsar um inimigo que nos cerca há tantos anos, desde o início das nossas experiências, como ser, como espírito. Então, cada um tem o seu tempo e é preciso ser respeitado. Porém, a autoconfiança, como já retratamos no programa, a fé a fé diante desse assunto é essencial para superarmos a fobia, o pavor diário, e para isso só a perseverança para a mudança íntima poderá transformar o cenário que estamos, né? Então, como já diria Vanessa da Mata, só para finalizar, somos nós os responsáveis pelas vibrações das energias emanadas por nós e recebidas pelos outros. Maravilhoso. Isso é uma realidade, né? Vanessa da Mata é fantástico. Eu estava imaginando aqui essa passagem do Cristo. Observa só, se fosse você viesse caminhando sobre as águas, e outra com tanta facilidade, porque se você caminha sobre a água, é fácil para você. E o outro vem na sua direção, caminhando, de repente afunda. Imagine Jesus estimulando Pedro, o próprio Cristo, estimulando Pedro, e o medo não permitiu que ele caminhasse. Já imaginou assim o que o Cristo disse? Se fosse eu saberia o que dizer, né? Mas Jesus amorosamente acaba acolhendo a todos, e nós sabemos disso, que o amor do Cristo é muito maior. E perfeito, Ricardo. É preciso tempo, é preciso perseverança, é preciso ação, né? O método o mais eficaz de se combater qualquer situação que nos amedronta é a enfrentar. É justamente fazer aquilo que nos mete medo, né?
fazer aquilo imediatamente. Depois de alguma tentativa, mesmo que eu não consiga no primeiro, porque se é algo que tem me travado por tantos anos, e eu não sei, enquanto você viajou do tempo quantos séculos, eu não vou vencer no primeiro momento, não é um passo mais, mas eu tento, eu vou tentando, e de experiência em experiência, eu vou acabar conseguindo vencê-lo. A realidade é essa, não é uma fórmula mágica, é sim uma possibilidade de libertação. É agir, é ação. Né? Porque isso vem trazer novos padrões de pensamento, isso vem modificar minhas vibrações, como disse da Mata, e aí eu começo a receber novas vibrações, porque eu estava num padrão vibratório negativo e eu só recebia energias negativas. Aí eu modifiquei a minha forma de pensar e saí da escuridão para a luz, automaticamente eu vou assimilando cada vez mais a luz. Né? Então, não dê chance ao pensamento de medo, porque quanto mais você pensa nele, mais você se assusta. É justamente a importância que damos ao medo que acabamos agigantando ele, transformando ele nesse monstro invencível, nesse sentimento doloroso da gente, né? Então, faça o seguinte, você já deve ter provas suficientes de que coisas que você teme são irreais, são ilusórias, porque você tomou uma atitude, quando você caminhou, você acabou vencendo. Algumas enfermidades, muitas vezes, nós construímos na nossa mente. Olha, eu tenho isso, 1001 enfermidades. Quando você chega no médico, que você faz todos os exames, você não tem nada. Até então, você achava-se com diabetes, você vai no médico, né? E você, às vezes, posterga aí do médico. Quanto mais você posterga, mais você acha que a sua diabetes está alta, e quando você chega lá, você está normal. Então, libertemos-nos do medo. Nós somos capazes, sim. Você mesmo vai saber que é uma pessoa inteligente o bastante para, digamos assim, combatê-lo, para, digamos assim, enfrentá-lo. Mas comece esse enfrentamento na sua intimidade, primeiramente. Liberte-se de você mesmo. Somos nós aqueles que travamos a nossa caminhada. Os meus pés, eles só vão dar um passo se eu me esforçar para movê-los. Se eu não mover, se eu não fizer o esforço para tirá-los do lugar, eles não vão sair. A coragem está em mim. E quando eu liberto-me de mim mesmo, eu vou compreender que eu sou corajoso bastante para enfrentar todos os meus medos. Todos eles sem dor, sem sofrimento algum, sem angústias. Né? E tudo isso vai transformando a gente em um homem mais lindo, uma mulher mais linda, um homem mais feliz, uma mulher mais feliz, que é o propósito da vida. Amar, ser lindo e feliz, é isso que nós somos. Esses 3 jovens que estão aqui, mais uma jovenzinha que está por trás, né, nos bastidores, chamada Letícia. Olha, nós somos 4 jovens lindos, né, felizes, radiantes. Antes do programa, o pessoal não sabe, nos bastidores, nós estávamos radiantes de felicidade por falar, por conversar de um tema que faz parte de nós, né? Faz parte da gente. Quem de nós não temos esse medo? Então, você é capaz. Acredita. Acredite que você é capaz de vencer. Primeiramente, a você mesmo. Com a capacidade que Deus te deu de lutar, de perseverar, de superar todas as adversidades da vida. Muda teu padrão vibratório, muda teus pensamentos, muda a tua intimidade. Seja feliz. Seja feliz com você mesmo, conviva saudavelmente com você mesmo, porque você vai viver assim, feliz com todos e saudavelmente com todos. Feliz, equilibrado e jamais unido. Vai campear na tua intimidade e muito menos fazer parte de tua existência. E é um tema maravilhoso, né? Espero que nós tenhamos encontrado o caminho, nós 4 tenhamos encontrado o caminho para vencer os nossos medos, né? Esperamos ter contribuído para que as pessoas possam refletir mais profundamente nas questões íntimas de cada um. E, infelizmente, o nosso tempo chegou
E, Mariana, eu vou iniciar com você as suas considerações finais. Queria dizer a todo mundo que está aqui assistindo que acolham quem está passando por isso. Não julguem, porque hoje é o outro que está passando, mas amanhã pode ser você. Então, a gente tem que ter muita consciência disso, que nada a gente está impune de passar. Você está equilibrado emocionalmente hoje, mas amanhã você pode não estar mais equilibrado. Então, você também entender como funciona isso, você entender como é que você pode achar uma solução, nada é por acaso, gente. Se você está assistindo, pode ser que você use essa informação para você, né, no futuro, próximo ou não, ou para algum familiar seu. Então, preste atenção em todas as coisas que a gente falou aqui, a gente pesquisou, a gente trouxe um conteúdo consistente para vocês entenderem como funciona. Então, o conhecimento, ele é útil quando a gente coloca em prática. Então, coloquem em prática com todo o amor que vocês têm no coração de vocês, sem julgamento, sem falar coisas que não agregam, que não acrescentam. E lembrem-se que pessoas espiritualizadas também passam por esse tipo de problema, ninguém está imune a nada. Então, é isso. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei bastante de trabalhar esse tema. É um tema muito, muito importante, da gente estar sempre relembrando. Então, para mim foi incrível. Agradeço demais a todo mundo que participou, a Oliveira, o pessoal da casa, o pessoal do CJ. Muito obrigada a todos. Um grande beijo e até a próxima. Obrigado, Mariana. Ricardo? Bom, Oliveira, faço as palavras de Mariana as minhas. Gostaria de agradecer à TV7, ao Seridó Espírita, ao senhor Oliveira por nos dar uma nova oportunidade, a Mariana também, que me deu a oportunidade de estar apresentando com ela no dia de hoje. Agora, copiando a frase de Caio, eu gostaria de agradecer à equipe espiritual que organizou isso, que está nos dando apoio por trás. Nós sabemos que não é nada fácil, nada na vida é fácil. Então, é praticamente isso. Eu agradecer a quem está assistindo, quem está comentando, que está apoiando a gente no chat sempre. E é isso. Obrigado a todos. Maravilhoso. Eu gostaria primeiro de agradecer a vocês dois, né, por me dar a oportunidade de expor a minha beleza junto de vocês, para deixar tudo mais lindo, mais belo, mais feliz. Tá certo? É sempre alegria estar com vocês jovens. A nossa querida Letícia, né, essa menina com essa voz suave que ela tem, né, mandona, aquela beleza, né, só a gente sabe, né, Ricardo? Então, agradecer o coração que ela tem e a todos vocês do Seridó Espírita, da TV7, inscrevam-se nesses canais, são eles que estão nos ajudando a divulgar a doutrina espírita, a levar a você essas reflexões maravilhosas do Evangelho do Cristo à luz dos Espíritos superiores. Eu quero imensamente, mas imensamente mesmo, agradecer o pessoal que organizou esse estudo, né, esse estudo novo aqui, né, para a apresentação de hoje, porque o meu estudo de costume estava sem internet, né? Então eu tive que recorrer aos amigos, né? Inclusive, é meu jeito, eu tenho que compartilhar. Rapaz, eu senti um cheiro aqui que eu não sei o que é, parece que estou preparando comida, né? Então vai ser maravilhoso. Então, aí sim. Então, galera, muito obrigado a cada um dos jovens que compartilham conosco a construção desse programa. E eu quero convidar todos para terça-feira, novamente, às 20 horas, mais um tema importante para nossas vidas. Estamos trazendo sempre temas de cunho íntimo, né, para reflexões emocionais, psicológicas, profundas de cada um de nós, que faz parte do nosso ser. Então, muito obrigado a todos vocês. Escrevam terça-feira, 20 horas. Espiritismo de jovem para jovem. Mais um encontro com vocês.